Olá, Bernadette! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O vídeo de hoje, na verdade, hoje é o quê? Última sexta-feira do mês. E toda última sexta-feira do mês nós temos o quê? Resenhas de materiais. E hoje a gente vai falar de um material que está tudo aqui em cima. Tudo aqui em cima tem esse material, tá? E vocês estão vendo que são tudo distinto. Mas o que tem dentro deles? O forro. O forro deles é tudo feito em bagum. E hoje a gente vai fazer uma resenha sobre o bagum. Então, taca essa vinheta aí, que a gente vai falar sobre o bagum, que é o forro mais utilizado aí pelas artesãs e artesãos deste Brasil guaranil. Pois bem, o bagum, ele é um material muito utilizado na indústria dos brindes e produtos promocionais, tá? Por ele ser um produto com valor mais em conta, ele é utilizado muito nesse nicho. Porém, ele caiu no gosto dos artesãos e artesãs, tá? E por ele ter várias facilidades, várias coisas, foi pegando moda, foi ficando em moda, foi entrando em moda e os artesãos começaram a utilizar muito como forro. Ele é um material de 0,30 milímetros. Ele é bem fininho, tá? Existem outras espessuras com... não. Existem outras espessuras menores, né, do que essa de 30 milímetros. A de 30 milímetros é de 0,30 milímetros, que é o que a Personal Art utiliza, tá? Ou melhor, que vende no site da Personal. Existem mais finos, porém ele não tem a qualidade que os baguns da Personal tem, tá? Porque o bagum mais fininho que esse, ele é até chamado de bagunzito, tem outra nomenclatura, ele não é o mesmo que esse aqui que a gente comercializa no site da Personal. Então ele tem uma diferença sim, e isso é uma coisa que você tem que prestar atenção quando vai fazer a aquisição de um bagum aí em qualquer lugar. Você tem que ver se realmente ele tem a espessura de 0,30 milímetros, tá? O da Personal sempre vai ser com 0,30. Então, é um excelente material e você sabe onde encontrar e como encontrar. Então, já fica essa primeira dica em relação ao bagum. Preste muita atenção nisso. Ele tem o fundo de malha de poliéster, tá? Então, ele tem uma malhazinha de poliéster e ele é um material mais áspero, tá? Ele não é liso, ele tem uma certa aspereza, nem sei se existe essa palavra, mas ele é um pouquinho mais áspero. E tem esse fundo de malha de poliéster. O bagum, por mais que ele seja fino, tenha essa espessura de 0,30, ele é um material bem rígido, então ele facilita muito na hora da estruturação de peças. Então, dependendo do que você vai fazer, por exemplo, se você utilizar só o bagum e o material externo, já está tudo certo, não precisa de mais estruturação. Um exemplo bem claro do que fez eu me apaixonar pelo bagum é essa bolsa aqui que eu fiz, né? Essa aqui, ó, do meu curso da Shopper Bag. Eu utilizei o linho Classic e o bagum de forro. E eu não usei mais nada além disso. Então, ela ficou com uma estrutura muito boa. Claro que ela é uma bolsa mais saca, ela não vai ficar rígida igual essa bolsa aqui que é com EVA, né, em relação à estrutura, mas pro meu gosto ela ficou muito linda, muito perfeita. Então eu gostei bastante porque ele auxiliou na estruturação da bolsa. Então isso é uma vantagem muito boa do bagum, tá? Vamos falar sobre técnicas com este material. O bagum, ele aceita muito bem a técnica do virado, tá? Dá para você fazer virado com ele tanto com fita dupla face quanto com cola de contato. Ele adere muito bem tanto um quanto o outro, tá? Fica muito bem. Já no virado curvo, tá? No virado curvo, virado redondo, tu vai ter um pouquinho mais de dificuldade de fazer, mas não é impossível. Ele fica bem feito caso você tenha bastante atenção, preste atenção como faz. O virado curvo faz com mais calma que você consegue. Só tem que ter um pouco mais de habilidade, talvez, no virado. Se você não tem muita ainda, faz um treina um pouquinho mais que você consegue, tá? Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Então depende muito do dia e do que eu tô fazendo, tá?
Outra coisa que ele adere muito bem é o corte a fio. Então, se você quiser utilizá-lo com corte a fio, tranquilamente pode utilizar também. Eu prefiro fazer virado, porque eu acho que dá um acabamento muito melhor, mas você pode fazer ele no corte a fio tranquilamente, tá? Ele é um material bem rígido, então ele não tem maciez, ele é mais duro, ele é mais encorpado mesmo, então isso é uma coisa que ele não tem. O que alguns sintéticos têm, ele não tem. Ele é mais rígido mesmo, então é isso que também facilita na hora da estruturação. Ele é um material que ele adere muito bem em qualquer tipo de máquina também, tanto industrial quanto doméstica, tá? Ele vai muito bem em qualquer uma delas, até mesmo por ser um material mais fino. Se você utiliza uma máquina de transporte duplo ou superior a isso, toma um pouco mais de cuidado, porque os dentinhos ou coisas alguma na passagem da máquina pode danificar um pouquinho, mas dependendo do que você está fazendo, vai com mais calma ou coloca uma fita crepe que ele vai te auxiliar aí e não vai danificar o material. Como todo material da Personal, ele tem 1,40 m de largura e é vendido na altura de 50 centímetros. Todos os rolinhos lá da Personal têm essa medida, tá? 1,40 m por 50 centímetros. Acho que um dos fatores, na verdade, que fez com que muitas artesãs utilizassem ele é pela facilidade de limpar, tá? Ele é um material que ele não é 100% impermeável, tá? Ele é impermeável, porém não dá para te jogar dentro de um balde d'água, tá? Então, se pega uma chuva, se cai um copo, por exemplo, ele é muito utilizado em bolsa maternidade. Então, se cai a mamadeira, se cai alguma coisa, se cai um shampoo, alguma coisa do tipo, é fácil de limpar, é fácil de secar, ele é muito bom em relação a isso, tá? Então, acho que também esse é um dos motivos de muitas artesãs utilizarem ele. A base dele também é de PVC, tá? O substrato é de malha de poliéster, igual eu falei. Então, a base dele é de PVC, porém, ele não tem uma durabilidade infinita como os materiais sintéticos, até mesmo porque ele é um material mais fino. Porém, se tiver todos os cuidados, né, em relação à limpeza, em relação ao que vai utilizar, você pode limpar ele com um sabãozinho neutro, uma esponjinha, um paninho, secar depois, que vai dar tudo certo, tá? Em relação à impermeabilidade dele, igual eu falei anterior, não dá para jogar dentro da água, entendeu? Mas ele vai ter uma certa... por isso que a gente chama até ele de semi-impermeável, porque ele não vai ser totalmente 100% impermeável. Se ele é semi, ele não é totalmente, né? Então essa é a questão aí, cara. Por ele ser um material que não tem uma durabilidade infinita, por isso que ele é muito utilizado para forro, tá? Então, ele é utilizado, na verdade, apenas para forro. Porém, se você trabalha com brinde, produto promocional, você até pode utilizar ele como tecido principal. Mas ele vai ser um produto do qual não vai durar muito, porque ele é um produto que não tem essa infinitude, isso aí, tá? Então, se for utilizar ele como tecido principal, utiliza em produtos menores, necessaire, carteira, coisa do tipo para fazer de brinde. Inclusive, ele é ótimo para forro de carteira. Se você quiser utilizar para a parte interna de carteiras, é perfeito. Segundo Dona Renata Nogueira, da RN Board, ele é ótimo para bordado. Ele adere muito bem à perfuração da agulha da máquina de bordado. Então, se você trabalha com bordadeira, ele é ótimo para isso. Indicado pela Dona RN Board lá, Dona Renata Nogueira, tá? Então, siga ela, inclusive, que ela dá bastante dica em relação a bordados. Se você quer saber sobre bordados, fala com a Renata. Já falei isso, mas eu vou falar de novo. Para produtos promocionais, ele tem um excelente custo-benefício, tá? Porque o valor dele não é tão alto e se você trabalha com esse tipo de produto, é excelente. Inclusive agora que ele tem os estampados perfeitos. Ele tem uma infinidade de cores, tá? Inclusive eu tô, acho que nem com 5% das cores que tem aqui dos baguns que tem lá na Personal. E inclusive a grande novidade, na verdade, é os estampados, que tem várias estampas, principalmente para o ramo de maternidade. Tem umas estampas super fofas, umas estampas super suaves, assim, super delicadas, que ficam lindas como forro de produtos de maternidade. Inclusive essa bolsa aqui eu fiz para o nicho de maternidade, para a mamãe que carrega, né, os produtos do seu bebê. E o forro dela é com bagum estampado. É bem bonito.
Toda vez que eu vou fazer um vídeo de resenha, eu entro em contato com todos os meus amigos e amigas que trabalham ou que usam o material do qual eu vou falar no vídeo. E inclusive, eu pedi lá no meu Instagram, eu fiz uma caixinha de pergunta perguntando para as pessoas o que elas achavam e por que elas utilizavam o Bagum. A grande maioria falou que gosta de usar muito para forro, porém tem certos problemas em relação ao desvire, quando vai fazer um desvire em relação à costura à luva. E aí, a dona Márcia Satico, que é maravilhosa, se você não conhece Márcia Satico, por gentileza conheça, que vale a pena. Ela fez um videozinho dando um hack, tá? Do que ela usa para fazer uma costura à luva e para desvirar o produto. Então, assista aí, ó, tá agora aí, ó, vou botar aqui esse vídeo, que eu tenho certeza que vai mudar a sua percepção em relação a essa sua questão sobre a costura à luva e o desvire, tá? Ó, Rafa, quando a gente faz uma peça com o método luva, a gente vai fechar e deixar uma abertura para desvirar. Então, eu tô aqui com um pedacinho, morri de dó de cortar, mas era uma pontinha. Quando a gente desvira a peça, geralmente o Bagum, ele cede uns 2, 3 pontinhos, ele rasga um pouquinho. Então, fazendo essa costura e entrando aqui, ele vai rasgar nessa parte que vai ficar interna, que vai ficar na margem de costura. Se eu tivesse parado aqui e ter feito o retrocesso, então ele ia rasgar aqui, poderia aparecer lá na parte interna do forro. Como vai rasgar aqui, então ele não aparece. Então, é essa o hack aqui, ó, a diquinha que eu achei pra ele não rasgar quando a gente passa a peça pela abertura. Aqui eu deixei pequeno só pra fazer uma demonstração. Querida, o que é a dona Márcia Satico falando sobre isso? Entendeu? Então, depois dessa dica aí, depois de tudo que eu falei aqui, você ainda tem dúvidas do porquê você, não vou dizer precisa, mas do porquê você pode utilizá-lo? Então, ele é um material muito versátil, você pode fazer muita coisa, principalmente em relação a forro, que é o que mais falamos aqui nesse vídeo hoje. Então, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu, de verdade, assim, eu tinha um pouquinho de preconceito, um preconceito com o Bagum, mas depois que eu comecei a utilizar, cara, real, olha, tem muita coisa aqui que eu utilizei ele, inclusive tem várias coisas que não tem aqui, mas eu tenho gostado muito, principalmente por essa questão da estruturação que ele ajuda na hora de fazer a bolsa e não precisar estruturar tanto, principalmente necessaire, né? Necessaire fica perfeito porque não precisa estruturar, entendeu? Não precisa colocar um TNT igual muitas pessoas utilizam. Então isso facilita muito a vida quando a gente vai utilizar um material, sem contar que tu não gasta mais com outro produto, tanto tempo quanto dinheiro para fazer uma estruturação aí e utilizar um forro semi-impermeável, né? Enfim, ele é um material super versátil, você pode fazer qualquer coisa, muita coisa com ele. Já falei que pode usar para brinde, pode usar para forro, pode usar para qualquer coisa, tá? Então dá para te fazer em qualquer máquina, cara, ele é muito versátil, pode usar real assim, tá? Então, se você quiser adquirir os baguns, tanto estampado quanto liso, com cores, vai lá no site da Personal, www.personalarte.com.br e utiliza meu cupom de desconto Rafa Bernardes para você ter 5% de desconto em toda a sua compra. Cara, vale a pena usar esse cupom, hein? Não deixa de utilizá-lo. Me segue lá no Instagram, Rafael Bernardes 710, e a gente se vê semana que vem. Eu espero que você tenha... antes de eu me despedir, curte o vídeo, comenta, compartilha, mostra para as amigas aí, diz o que tu achou, deixa aqui nos comentários materiais que tu quer ver em próximos vídeos de resenha, tá? Porque eu acho que isso facilita a nossa vida aqui na hora de fazer uma resenha de material. E também deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o Bagum, se você utiliza o Bagum, o que você achou das dicas que eu dei pra você, principalmente dessa da Márcia Satico, que eu acho que vai fazer toda a diferença aí na hora de você utilizar ele, tá? Então é isso, beijo, tenha uma ótima sexta e a gente se vê na próxima sexta, tá? Tchau!